nesta eleição, Dr. Marcos Coelho. Dr. Marcos, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso grande jornal da 98. Boa tarde, meu caro Irlo, boa tarde a todos os nossos ouvintes e a todos os nossos ouvintes da Pinto Martins FM. Boa tarde ao seu assistente William, que está aqui substituindo bem a Silene, que infelizmente teve um acidente, né? Quebrou o pé, foi ele. Foi só uma lesãozinha, mas sabe como é que é a Silene, né? Ela tá, cheia de manha, né? Tá mais manhosa do que realmente, de fato, pode ter causado um dano à perna ou ao pé dela, né? É verdade. Mas de qualquer forma, vamos desejar um bom restabelecimento para ela. Com certeza, que volte o mais breve possível. E seja menos dengosa. É verdade, doutor. Sim, qual a importância desta eleição na vida democrática do Brasil, do Ceará e de Cambuzinho, na sua opinião? Toda eleição, ela tem um caráter educativo. Por que nós podemos dizer que tem um caráter educativo? As pessoas vão amadurecendo mais, vão entendendo mais o processo eleitoral, elas vão estando mais capazes, mais aptas para escolher os seus candidatos. Isso não quer dizer que, agora, por exemplo, nessas eleições de 2016, esse processo já está totalmente depurado, já está finalizado. Não está. Tanto é assim que a gente acreditava em algumas mudanças que não ocorreram. Mas nós não podemos deixar de dizer que o nosso país, o Brasil, por exemplo, que não é um país assim como são os países europeus, que estão muito mais tempo praticando a democracia, que nós já estamos totalmente contaminados, no bom sentido, pela participação popular, pela cidadania. Então, toda vida que alguém vai votar, e antes, toda vida que alguém vai escolher o candidato em quem vai votar, e antes ainda, quando os candidatos começam a aparecer nas campanhas com as suas propostas, tudo isso, a soma desses ingredientes, a soma desses fatores, faz com que a democracia fique mais fortalecida. Na hora que a justiça eleitoral atua, coibindo o abuso do poder político, na hora que a justiça eleitoral atua, coibindo o abuso do poder econômico, na hora que a justiça eleitoral atua, coibindo o poder de comunicação, que existe isso. Nós temos diversos candidatos caçados no Brasil, e só ilustrando, que não abusaram do poder econômico, ou seja, do dinheiro verdadeiramente, da compra do voto, que não abusaram do poder político, no sentido de usar a máquina pública, mas foram caçados porque abusaram dos veículos de comunicação durante o período da eleição. Porque uma eleição, ela quer dizer igualdade, que todos os candidatos tenham o mesmo tempo, tenham em tese as mesmas condições e tal. E um exemplo disso é aqui recente. Na eleição passada, no nosso vizinho município de Granja, a vereadora, que é a esposa de um dentista, que agora me falhou a memória, depois eu me lembro aqui durante a entrevista, ela foi caçada por isso, porque ela usou o veículo de comunicação demasiadamente, né? Ela abusou do veículo de comunicação. Pelo menos foi esse o entendimento dos juízes, né? E aí houve a cassação por parte dela. Então, toda vida que nós temos eleição é um processo democrático que se renova. Ou seja, nós aprendemos mais. Quem é que aprende mais? Os próprios membros da justiça, através dos promotores, dos juízes, dos membros dos tribunais regionais, dos membros do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Quem é que aprende também? Os candidatos aprendem a se comunicar com o povo, aprendem que propostas são coisas importantes. E o eleitor também aprende. Por que ele aprende? Porque aquele candidato que ele votou na eleição passada, se ele enxergar que ele não serve, se ele enxergar que ele não presta, falando popularmente, ele tem o direito de trocar. Então é muito importante que a gente possa, em todas as oportunidades, enaltecer a democracia brasileira. E só a democracia, se as pessoas forem às urnas.
para constantemente ou manter aquilo que é bom ou mudar para aquilo que está ruim. Por isso que é importante as eleições. Ok. Doutor, a gente falava de igualdade. Vamos aproveitar a oportunidade para a sua avaliação sobre a atuação do juiz eleitoral aqui de Camocim. Olha, eu não quero nem comentar exatamente sobre isso, porque eu acredito o seguinte, que a eleição transcorreu com a vontade tanto do Ministério Público como com a vontade do juiz eleitoral da melhor forma possível. Eu acredito porque eu tenho certeza que não há má intenções do representante do Ministério Público nem do representante do juiz. Mas como eu particularmente tenho problemas com o juiz eleitoral de Camocim, então eu quero me abster de fazer esse comentário, né? Mas eu acredito o seguinte, que todas as pessoas, inclusive os funcionários do cartório eleitoral, todas as pessoas do Ministério Público Eleitoral, a própria figura do promotor, a própria figura do juiz se empenharam para que o pleito funcionasse de acordo com a lei, de acordo com a ordem e promovendo aquilo que a justiça deve promover, que é a igualdade entre os candidatos. Mas eu não quero me aprofundar nisso exatamente porque eu particularmente, pessoalmente, tenho uma relação que não é a mais amistosa e aí eu não quero fazer um juízo de valor sobre esse aspecto. Mas reconheço, repito, que os funcionários, as funcionárias, que o Ministério Público, que a própria Justiça atuou no sentido de tornar o pleito o mais equilibrado possível. Ok, doutor. O senhor apoiou a candidata Evaldete Ferro para prefeito de Camocim, que acabou derrotada aí pela atual prefeita Mônica Aguiar. O que faltou para que a Evaldete pudesse vencer aí as eleições, doutor? Irlo, a minha candidata, que foi a candidata de mais de 17 mil camocinenses, ela atuou muito bem. Eu tive com a nossa candidata logo após ao resultado da eleição, na casa da outra candidata, da doutora Iracema, que é a nora dela. E lá estava o Chico Paulino e alguns poucos outros amigos. E eu disse à minha querida amiga Evaldete Ferro que ela foi uma gigante, porque ela não tem a dimensão do que ela enfrentou. Né? Ela não sabe a força, o poder do outro grupo, do grupo da atual prefeita Mônica Aguiar. E nós só tínhamos uma arma. O grupo, comandado pelo ex-prefeito Chico Paulino, só tinha uma arma. Eram as pernas da candidata Evaldete, ou mulher para andar. Eu andei, mas não andei muito, Irlo. Mas o pouco ou muito que eu andei tinha um rastro já anterior da nossa candidata Evaldete Ferro. Era uma mulher com fibra, uma mulher com coragem, destemida, muito dada com as pessoas. E aí eu preciso fazer esse reconhecimento no sentido de que a grande arma nossa era a nossa candidata. E também o nosso candidato a vice-prefeito, um homem extremamente inteligente, extremamente sensível. O Mário Roberto, ele é capaz de entender e de se fazer entender nas discussões sobre os problemas de Camocim. Ele entende o que o cidadão e a cidadã de Camocim diz, reclama, e ele também se faz entender através de uma comunicação fácil e o principal, uma comunicação honesta, de como ele iria buscar a solução se a Evaldete fosse eleita. Então, essa arma que nós tínhamos, que eram as pernas da Evaldete, as andanças da Evaldete, as caminhadas da Evaldete, não foram suficientes para suprir a força, o poder político, o poder econômico da candidata Mônica Aguiar. Você está entendendo? Outro fato importante, e aí você vem por uma outra vertente, diante dessa pergunta que você faz, é que o eleitor, eu não posso reclamar do meu eleitor, do eleitor do Marcos Coelho, porque eu fui nessa eleição premiado com uma votação extremamente favorável. 1.803 cidadãos e cidadãs de Camocim me confiaram voto, mas eu não posso deixar de ser honesto, Irlo, nesse momento, diante da sua pergunta,
Eu não posso deixar de dizer o que está no meu coração. Eu sou um político um pouquinho diferente desses outros que tem aí. Eu gosto muito de ser honesto, de ser sincero naquilo que eu digo, para que as pessoas depois não possam me cobrar algo diferente, os meus gestos serem diferentes daquilo do que realmente eu digo. Então acho que o eleitor, mais uma vez, o eleitor de Camusim pecou na sua escolha. Ele sabia que nós tínhamos dois caminhos a trilhar, dois caminhos a seguir. O caminho atual da prefeita Mônica Aguiar, né, que no meu modesto entendimento, pessoal e politicamente, não é o melhor para Camusim. Nós temos a falta de diversos serviços públicos que verdadeiramente são ineficientes. O serviço de saúde em Camusim é ineficiente. O médico, para chegar no posto de saúde, de segunda a sexta-feira, ele chega de terça a quinta. Isso é uma realidade que eu constatei andando tanto na sede do município, como nas diferentes localidades do interior de Camusim. Nas mais diferentes localidades. Depois que o médico receita, para quem é pobre, isso é obrigação do município, tem que ter um medicamento. Não tem um medicamento. Você vai verificar o sistema de transporte escolar deficitário. As pessoas carregadas não com a segurança que deveria ter e não com os veículos que deveriam ser. Merenda escolar nas escolas municipais também deficiente. Tudo isso eu ouvi diretamente dos alunos, das alunas e das mães e dos pais dos alunos. Você quer ver o serviço público ineficiente? O serviço público de limpeza pública da sede do município. O serviço de limpeza pública nas praias que são mais visitadas, como por exemplo a praia do Maceió e a praia da Tatajuba. Então nós temos uma gama de serviços públicos que não estavam atendendo ao que verdadeiramente o município de Camusim merece e a população que mora em Camusim também merece. Por isso que eu acreditava, e ainda hoje acredito, que o melhor caminho era a mudança. E aí me desculpe aquelas pessoas que votaram, e foi a maioria, e eu não sou obrigado a concordar com a maioria, até porque eu não sei até que grau é legítimo essa maioria. Se esses votos eles foram dados espontaneamente, ou se abusou do poder econômico, ou se abusou do poder político, que posteriormente nós podemos até entender alguma coisa nesse sentido. Mas o que eu quero lhe dizer, diante da sua pergunta, o que faltou, primeiro, além das pernas da Evaldete, nós tínhamos que ter uma estrutura maior. A nossa coligação era uma coligação frágil, é uma coligação que não carente de instrumentos de divulgação, de instrumentos de locomoção, de instrumentos de propaganda, de alcançar as pessoas, né? Então faltava veículos, faltavam combustível para os veículos, faltava material de propaganda. Os nossos candidatos a vereadores também quase que em absoluto estado de pobreza no sentido instrumental de divulgação, que é o principal cabo eleitoral das prefeitas. Daí você tira muitos candidatos nossos que tiveram poucas votações, não é apenas porque o povo não quiseram eles, mas é porque eles não tinham estrutura suficiente para alcançar a população de Camusim. Então a Evaldete perdeu, no meu entendimento, pela falta de estrutura da nossa campanha, porque nós tínhamos uma dupla excelente, que ofertou as melhores propostas para Camusim, que foi a Evaldete e o Mário Roberto, mas nós não tínhamos como suportar a demanda necessária de uma candidatura majoritária como essa, num município tão grande e tão populoso como o de Camusim. E da outra parte, repito, Irlo, peço desculpa a quem estiver me ouvindo e respeito a opinião dos outros, mas acho que o povo errou de novo na escolha. A candidata Mônica não era a melhor candidata. A continuidade dessa administração não era o melhor caminho para Camusim. Eu respeito, repito, mas não concordo.
mas não concordo com a escolha que a maioria das pessoas, 18 mil e alguma coisa, escolheram a Mônica, como ela teve 50,33% dos votos, mais ou menos isso. Ou seja, uma maioria que não é tão expressiva assim, né? E se você colocar aí na proporção o que tinha de estrutura a campanha da Euvaldete e do Mário Roberto e o que tinha de estrutura na campanha da Mônica e do Tiquinho do Peixe, é um diferencial muito grande. E aí, nesse ponto, eu preciso fazer justiça a Euvaldete e o Mário Roberto, que eles foram grandes vitoriosos. Pelo pouco que eles tinham, eles transformaram em muito. E acho, entendo, acredito, que houve uma derrota do grupo do deputado Sérgio Aguiar, quando ganhou essa eleição por apenas 1000 e poucos votos. Porque todas as pessoas que poderiam ser cooptadas do nosso lado para o outro lado foram cooptadas. De vereador a eleitor. Todas. Não sobrou pedra sobre pedra. O que podia ser carregado, foi carregado para o outro lado, ninguém sabe como nem porquê. Mas essas pessoas foram tiradas do convívio da oposição para que estavam no sol, para o convívio fácil na sombra. E essa reclamação eu quero fazer. Porque é importante que as pessoas tenham coerência aí. Como é que eu estou, desde a eleição passada, na oposição e de repente por um convite, por um aceno e por algo que ninguém sabe o que é, eu mudo de posição? Tem alguma coisa de errado nisso. Eu caminhei no interior e tinha localidades que nós não tínhamos uma liderança nossa aí, que pudesse divulgar o nome da Euvaldete e do Mário Roberto. Não tinha uma liderança nossa, foram todas cooptadas pelo grupo do atual deputado Sérgio Aguiar e da prefeita Mônica Aguiar. O que é que fundamentou essa cooptação? Não sei. Bairros da cidade um pouquinho mais distantes, que nós tínhamos algumas pessoas que antes nos apoiavam e que deixaram de nos apoiar. Então esse resultado da eleição de Camusim não é um resultado legítimo, não é um resultado puro, não é puro, não há pureza nesse resultado. Houve, sem dúvida, de alguma forma, essa cooptação, esse chamamento das pessoas que estavam na oposição e foram para a facilidade da situação da atual administração da prefeita Mônica. Resumindo, faltou estrutura na nossa campanha, sobrou estrutura na campanha da atual prefeita Mônica, reeleita, e faltou também, o que me desculpe, repito, com todas as vênias, com muita humildade, faltou consciência um pouco mais do eleitorado de Camusim, que vai permanecer, infelizmente, sofrendo mais 4 anos. Doutor, a Euvaldete teve aí mais de 17 mil votos, mas a votação dos vereadores da coligação de Euvaldete não tiveram aí a mesma quantidade de votos. Por que essa incoerência aí do eleitorado? É mais um problema aí, que isso precisa ser estudado. As pessoas precisam entender o seguinte: olha, eu voto na Euvaldete Ferro para prefeita de Camusim. O coerente, o que é o coerente? É você votar nos vereadores que vão apoiar o projeto da Euvaldete na prefeitura. É o coerente. Eu voto na candidata Mônica Aguiar. O correto não é obrigado. Não estou dizendo aqui que é obrigado. O voto não é vinculado. Você vota para vereador e a lei diz que tem que votar para prefeito. Você vota para prefeito, você vota para vereador. Mas coerentemente, se eu entendo que as melhores propostas são da candidata Euvaldete Ferro, é adequado que eu também entenda, não é obrigatório, repito, mas é adequado que eu também entenda que os vereadores que apoiam Euvaldete, que vai precisar do apoio no Poder Legislativo para aprovar os projetos dela, se ela não tiver maioria, ela não governa com tranquilidade, nem pode botar em prática uma boa parte daquilo que ela prometeu. Então seria extremamente, repito, coerente e adequado
que você votasse na Evaldete e votasse no vereador das coligações proporcionais que apoiam o Evaldete. Não houve isso. A Evaldete teve 17.092 votos. As 3 coligações que apoiam o Evaldete Ferro, entre elas a minha, que era do PSDB, PR, as outras, que eram, me permita ver aqui, PMDB, PSC, PSD, e uma terceira, que era o PSL, o PSB, o PT e o PMN. O PR com o PSDB tiveram 6.865 votos. Não, o PMDB com o PSC e o PSD tiveram 6.865 votos. O PR e o PSDB tiveram 5.566 votos. E o PSL, o PSB, o PT e o PTN tiveram 1.443 votos. A soma disso, Irla, a soma dos votos da coligação PSDB-PR, mais a soma dos votos da coligação PRB, ou PMDB, PSC e PSD, e mais a soma dos partidos PSL, PSB, PT e PMN, que é o do nosso querido candidato Carlão, deu 13.874 votos. Ora, se você diminuir os votos da Evaldete, que foram 17.092, menos 13.874, dá 3.218 eleitores que não acompanharam os mesmos vereadores que apoiaram a Evaldete. O que é que isso significa? Quando você vai agora para o resultado das urnas, vamos para o mundo prático, para o mundo real. A situação fez 10 vereadores e nós, oposição, só fizemos 5 vereadores. É uma discrepância muito grande quando a diferença da Mônica para a Evaldete foi de apenas de menos de 1% dos votos. Menos de 1% dos votos. Que a Mônica teve 50, me permita ver aqui, a Mônica teve aqui, teve 18.411 votos, né? Que dá 50,33% dos votos, e a Evaldete teve 17.092, que dá um total de 46,72%. Logicamente, mais de 1% ao contrário do que eu disse. Mas a diferença foi de apenas 1.000 e poucos votos. Quando para vereador, 3.000 votos das pessoas que votaram na Evaldete não votaram nos vereadores apoiadores da Evaldete. É uma incoerência, como você disse. E aí falta o quê? Não sei. Por que as pessoas votaram na Evaldete e não votaram no vereador da Evaldete? Eu penso que isso também não esteja correto. Isso precisa ser examinado, precisa ser discutido. Porque não é só simpatia. Eu, por exemplo, o Irla é candidato a vereador, e o Luciano, da Construção Civil, que está aqui do meu lado, é candidato a prefeito. Mas o Irla é candidato a vereador de uma outra chapa. E o Luciano é de uma chapa diferente da do Irla. Eu posso votar no Irla, que a lei permite, e posso votar no Luciano. Não tem nenhum problema. Mas não é coerente, Irla. Não é coerente. Se eu concordo votando na Evaldete com as propostas dela, como é que a Evaldete vai trabalhar sem o apoio da Câmara? Vamos supor que a Evaldete fosse eleita. Hoje nós tínhamos 10 vereadores contra a Evaldete. Até caçada ela poderia ser. Porque eles tinham... quem seria a oposição no final teria 2/3. Não é coerente do eleitor. Eu acho até importante você fazer essa pergunta, porque o eleitor precisa se questionar, sabe? Tá certo isso? Tá certo eu votar numa candidata a prefeita e eu não acompanhar o vereador dela? Como é que ela vai... Se eu concordo com a candidata a prefeita, é porque eu concordo com os projetos dela, com as ideias dela. Como é que ela vai aprovar os projetos dela, as ideias dela na Câmara? Se 2/3 da Câmara é contra ela. Se a Evaldete ganha, ia ter 10 vereadores contra ela. Então, o que você constatou aí é verdade, há uma incoerência.
Mas essa incoerência não é ilegal. Não há ilegalidade nisso. A lei permite. O voto não é vinculado. Você pode votar no vereador de um lado e votar no candidato a prefeito de outro. Ok, 13 horas mais 49 minutos. O seu presidente da Nova Loja mandou um abraço aqui, parabenizando o seu primo Marcos Coelho pela vitória. Francisco da Nova Loja. Ah, o Francisco, nosso candidato a vice-prefeito aí na chapa do Paulo Rogério. E eu acredito que o Francisco é um homem que contribuiu muito com a discussão democrática aqui em Camusim. Pena que o candidato a prefeito teve uma votação ínfima, né, muito pequena. E eu acredito que, repito eu aqui, e quando você está me entrevistando, eu estou dando a minha opinião pessoal e a minha opinião política. E aí eu não estou aqui, como é que se diz, dando a opinião dos outros, não, dou a minha. Acredito que o certo, o mais correto, era ter havido uma aliança entre o grupo do candidato Paulo Rogério e o grupo da candidata Euvaldete Ferro. Eu acho que o Paulo Rogério ajudou muito a Mônica. Ele dividiu a oposição. Acabou servindo apenas essa candidatura dele, esses 1000 e poucos votos que ele teve, para ajudar a candidata Mônica a ganhar. Esse é o meu pensamento. Não é obrigado que o meu pensamento seja o certo, seja o correto, mas eu penso isso. Eu acredito que o Paulo Rogério não contribuiu com o engrandecimento das oposições de Camusim. Ao contrário, ele diminuiu a força, ele fez com que a Mônica ficasse mais forte e está aí a demonstração. Nós perdemos a eleição por pouca coisa, a nossa candidata Euvaldete, e uma certa culpa disto é a candidatura do Paulo Rogério, que na minha imaginação, e eu sempre disse isso a ele, direto e pessoalmente, só ajudava a única pessoa, a candidata Mônica Aguiar. Mas eu quero parabenizar o Francisco da Nova Loja, que é um homem extremamente trabalhador, é um empresário aqui da cidade, é meu primo, e eu tenho um carinho muito grande por ele, pela sua família, e quero dizer a ele que, querendo ou não, a participação democrática dele nesse processo, ele já foi candidato a vereador, agora foi candidato a vice-prefeito, é um homem que pensa diferente, ele não pensa igual como está essa atual administração, e por isso ele merece aplauso. Ok, Keuliane da Rui Barbosa, parabenizando o vereador Dr. Marcos Coelho, mandando um abraço a Keuliane da Rui Barbosa. Muito obrigado, Keuliane, muito obrigado a você e a esses 1.813 cidadãos e cidadãs de Camusim. Ok, doutor, dos mais de 160 candidatos a vereadores de Camusim, o senhor se destacou aí como campeão de votos. Foram 1.803 camusinenses que foram às urnas referendar em seu nome. A vitória nas urnas aumenta aí a responsabilidade como liderança política de Camusim? Iro, não é fácil. Eu preciso ser honesto com quem está me ouvindo. As mulheres e os homens, os idosos, as crianças que estão nos ouvindo. Eu preciso dizer que essa responsabilidade que recaiu sobre os meus ombros a partir do momento final da apuração, né? Eu inclusive estava no cartório eleitoral acompanhando juntamente com o juiz e o promotor a apuração dos votos, é uma responsabilidade muito grande. Eu já tenho 47 anos de idade, eu praticamente fui nascido e criado aqui na beira da praia de Camusim, na Pracinha do Amor. Fui morar em Fortaleza no sentido de estudar, lá me formei e lá eu tive oportunidades também de trabalho, sempre presente aqui em Camusim, mesmo morando em Fortaleza. Retornei definitivamente morando de novo ali na beira-mar, na Pracinha do Amor, com o meu escritório, da onde eu tiro o meu sustento, da onde eu tiro o meu trabalho de forma honesta. Não fujo da ética enquanto advogado. Quando sou convidado para palestras, aulas, eu também procuro ser o mais competente e honesto nos meus posicionamentos. E quero dizer a você, Ilo, que essa colocação de ser o vereador mais votado de Camusim, ela não me deixa vaidoso em nada. Eu tenho maturidade suficiente para absorver isso.
Mas de uma outra banda, de um outro lado, me fez aumentar, sinceramente, a responsabilidade sobre Camusim. Hoje não é apenas o Marcos Coelho, o cidadão Marcos Coelho, como muitas oportunidades você viu a gente atuando, não é apenas o advogado Marcos Coelho ou o professor Marcos Coelho, mas é um vereador que tem uma votação extremamente expressiva e que as pessoas podem cobrar muito mais de mim. Antes se cobrava do cidadão Marcos Coelho, do advogado, do amigo, mas agora não, agora eu tenho uma responsabilidade pública. Eu vou ser pago pelas pessoas, vão ser recolhidos impostos para as pessoas pagarem a minha atuação. Eu vou receber um salário que é fruto das pessoas quando elas vão comprar um pão, quando elas compram uma moto, quando elas compram um vestido, quando elas se hospedam em um hotel, numa pousada. Qualquer coisa que o cidadão faz é recolhido o imposto. E a minha responsabilidade sobre essas pessoas é maior porque elas vão me pagar. Antes eu recebia fruto do meu trabalho, no meu escritório, como vou continuar recebendo, que não impede. Eu sendo apenas um vereador, não impede de eu permanecer com a minha profissão, exercendo a minha profissão. Apenas se eu fosse o presidente da Câmara, aí sim, eu estaria impedido de exercer a partir de 1º de janeiro a minha profissão. O que não é, porque o presidente da Câmara vai ser eleito entre os 10 do lado que foram eleitos do lado da prefeita Mônica Aguiar. Mas essa pergunta que você faz sobre o tamanho da minha responsabilidade, ela é muito grande. Eu preciso, cada dia mais, estar consciente do quanto eu vou carregar e do quanto as pessoas acreditarem em mim, que eu não posso decepcioná-las. Eu tenho que ser um bom parlamentar, eu tenho que ser um parlamentar que vai fiscalizar, eu tenho que ser um parlamentar que vai atuar na Câmara Municipal de Camusim com muito mais denodo, com muito mais zelo, com muito mais nobreza do que quando eu atuava apenas como cidadão. Então, essa liderança que as pessoas me deram naturalmente, ela é muito pesada. E eu sei o quanto ela é pesada, porque tem gente que se elege e não está preocupado em dar satisfação às pessoas que confiaram votar a ela. Desde quando as urnas se abriram, eu fiquei pensando comigo e com Deus, como é que eu ia retribuir, como é que eu ia gratificar com o meu trabalho, com a minha luta, essas pessoas que confiaram em mim. E eu quero dizer a quem confiou no Marcos Coelho, a essas 1.803 pessoas que nos deram 5,23% dos votos proporcionais em Camusim, é um número muito grande, você ter 5,23% dos votos, que elas não sabem o quanto eu estou responsabilizado, o quanto pesa sobre os meus ombros essa responsabilidade de carregar a confiança das pessoas. Então eu tenho que ser um bom parlamentar, eu tenho que atuar com dedicação, eu tenho que ser leal às pessoas que confiaram em mim, eu tenho que ser o mais profissional possível, eu tenho que ser o mais eficiente possível. Eu não posso faltar com essas pessoas que acreditaram em mim. Então, aumentou, respondendo a sua pergunta objetivamente, aumentou e aumentou muito essa carga que eu carrego. Não é apenas o cidadão, não é apenas o advogado, agora é um agente político pago com dinheiro dos contribuintes camusinenses para exercer bem esse papel. Doutor, em outro momento, a maioria da Câmara negou a licença do vereador Ricardo Vasconcelos para que o senhor pudesse assumir. Você acha que esse impedimento por parte da Câmara lhe ajudou na eleição? Muita gente, hoje a gente ri porque já passou, naquele momento eu até
tive a oportunidade de estar aqui, esclarecer essa situação. Mas tem males que vêm para o bem, né? Tem um ditado popular que diz isso. Na hora em que o vereador Ricardo tirou uma licença para interesse particular de 4 meses, e eu era e ainda sou o primeiro suplente da coligação de oposição, da coligação que é liberada pelo nosso amigo Chico Paulino, eu fiquei satisfeito porque realmente eu queria ter uma oportunidade de estar na Câmara, de prestar um serviço. Eu acredito que não é só os vereadores eleitos que têm que ter oportunidade, os suplentes, inclusive eu vou já conversar sobre essa questão de licença no meu mandato. Eu vou assumir um compromisso público aqui já a partir de hoje. Mas o vereador Ricardo tirou a licença para que eu pudesse ter 4 meses de oportunidade exercendo uma cadeira, um mandato lá, exercendo uma cadeira na Câmara lá. E aí o deputado Sérgio Aguiar, que não é apenas o líder, mas ele é o tutor, ele tem o cabresto aí dessas pessoas, não sei porquê. E aí fizeram uma votação, inconstitucional inclusive, proibindo o vereador Ricardo de tirar a licença. Mas não é porque eles não queriam que o vereador Ricardo tirasse a licença, não. Era para o Marcos Coelho não assumir uma cadeira na Câmara. E aí saiu até aquele áudio do vereador Emanuel Vieira falando com a presidente da Câmara, dizendo que eu era mais cobra do que eu, ela e o deputado Sérgio Aguiar Júnior. Então, todo mundo ouviu, até no seu programa esse áudio saiu. Mas eu acredito que aquele mal que eles quiseram me fazer agora virou bem. Porque aí acho que começaram a alertar as pessoas. Por que não querem o Marcos Coelho na Câmara? Qual é o problema do Marcos Coelho para a Câmara? Todo suplente assumiu ele. Todos os vereadores que quiseram tirar a licença do lado da prefeita Mônica, assumiram. Todos, sem exceção. Na hora que um vereador do lado da Euvaldete, do Chico Paulino, tinha que assumir, através da licença do vereador Ricardo, não pôde assumir. Então, eles me premiaram agora. Acho que o povo mostrou. E o povo é o povo. O povo, quando quer, é a vontade do povo. É o mais essencial na democracia de um município, de um estado, de um país, é a vontade do povo. E aí não tem mais como impedir. Foi a vontade do povo que nos colocou lá. E esse episódio que você fala, eu acredito sim que ele tenha contribuído. Porque as pessoas enxergaram essa discriminação, que 10 não, foram 11. Hoje o grupo da prefeita Mônica Aguiar tem 11 vereadores. 11 vereadores fizeram comigo, injustamente. Qual é o problema de eu ir para a Câmara? Eu vou agora. Eles querendo ou não querendo, eu vou. A não ser que daqui para lá alguém me deseje a morte, eu acho que Deus não vai desejar não. Mas, entendeu? E aí, naquele momento, era um momento que era importante você oxigenar a Câmara, melhorar a qualidade da discussão na Câmara, surgir uma pessoa com ideias novas, como era o nosso caso, mas não permitir a pedido pessoal do deputado Sérgio Aguiar. E aí é onde eu falo do cabresto. Porque eu tenho certeza que fosse pela vontade de alguns lá, pelo menos de uma boa parte, e aí eu preciso fazer justiça, eu teria ido para... Se fosse só pela vontade isoladamente dos vereadores, talvez 1 ou 2 ou 3 não quisesse, mas a maioria queria permitir que eu fosse para a Câmara. Mas o deputado Sérgio Aguiar foi lá, colocou o pé na parede, juntamente com a sua esposa, e não permitiu que a gente assumisse a Câmara. Mas aquele episódio passou, nós agora estamos com a vida nova, e vamos fazer tudo para que a gente possa corresponder a essa confiança de forma, como eu digo na minha propaganda, corajosa e competente, fazendo a diferença na Câmara Municipal de Cambuci. Ok, 14 horas e 5 minutos. 5 minutos para a gente tomar uma água. A gente volta com o grande jornal da 98 e conversando aqui, entrevistando o Dr. Marcos Coelho, vereador eleito mais bem votado aqui no município de Cambuci. 5 minutinhos. Claro. Tá boa aí, a entrevista? Vai natural? Tá ótimo.
Ah? Tá ótimo, viu? Vamos analisar isso aqui. Isso aí foi um tiro no pé mesmo, o pessoal tava falando, eu não tava nem lembrando disso aí não. Depois, não sei o que foi que me comentou na rua, mas não queria o doutor Marco lá, tá aí. Agora ele vai entrar, querendo ou não querendo. Vai igual o Zagallo, vamos ter que engolir, né? É. Tem uns aí que queimaram a língua, né? Lá de lá, que disseram que o doutor Marco lembrava. Não, ele está aqui. Doutor Marcos, agora me fala com o senhor. Quem? Dona Braguinha, não, tá? Dona o quê? Braguinha. Braguinha. Oi. Tudo bem? Tá bom, meu amor. Muito obrigado, viu? Pois é, mas vamos para a luta, é isso mesmo, vamos para frente. Pois um beijo, viu? Foi. Um beijo, viu, meu amor? Um beijo, tchau. Tá bom, tchau. Eu não sei como é que está o entendimento da Evaldete, para mim, não sei. Sexta-feira, viu? Você pode até me perguntar. Ah, tá certo. Ela, o Chicolino e o Mário Roberto. E o Mário Roberto. Eu falei com a Dilson e tudo. Você pode até dizer, está marcado aqui, sexta-feira, você teve comunicação com o Roberto, com o Mário Roberto? Deve ser. Hoje. Doutor, duas pessoas ligaram perguntando se, questionando por que na hora da votação, algumas pessoas assinaram e outras não. É porque assina aquelas pessoas que o dedo não foi reconhecido. Pergunto se você poderia falar alguma coisa. E também pergunto se tem alguma impugnação sobre essa eleição. Não vou nem falar sobre isso, porque na verdade eu não sei se A gente pode falar sobre o seguinte, eu ia até perguntar. Então, quando há uma impugnação em primeira e segunda instância, a terceira, a chance é de haver, aliás, em terceira instância, no caso do TSE, pede que acompanhe, né, as duas instâncias. não. Mais 11 minutos, às 14h11, Rádio Pinto Martins, grande jornal da 98. Deixa eu mandar um abraço aqui para todos lá do Lojão da Fábrica, meu amigo André, no Lojão da Fábrica, com tudo a partir aí de R$6 no Lojão da Fábrica, José Maria Veras, aqui ao lado do Rainha. Quero lembrar você que hoje é quarta-feira, quarta do Papoco do Rainha, diversos itens em promoção, em oferta no Rainha. Hoje, quarta-feira, mais uma quarta do Papoco do Rainha. Para você que está ouvindo a Rádio Pinto Martins, pode mandar sua mensagem para a gente, 994-289504, SMS ou WhatsApp, e você vai estar concorrendo aqui a uma cesta básica do Rainha. E tem também um lindo brinde da loja Unishop Sports, é isso aí, tá certo? Abraçar também toda a equipe lá da Gênesis Imóveis e Eletros, porque esse mês é aniversário da Gênesis, né? E quem ganha o presente é você. Diversos móveis e eletros em promoção, em oferta na Gênesis Imóveis e Eletros, tá bom? Muito bem. Voltando aqui a entrevista com o vereador eleito, Dr. Marcos Coelho, já de volta aqui, estamos de volta com a entrevista aqui no nosso grande jornal da 98. Pois bem, doutor, depois de empossado, no dia 1º de janeiro de 2017, como será aí a atuação parlamentar do vereador Marcos Coelho aí na Câmara Municipal?
E eu assumi um compromisso nos palanques, assumi um compromisso na propaganda do horário eleitoral, de tratar alguns temas. Nós vamos tratar de todos os temas, mas tem alguns que nós vamos tratar de forma mais forte, de forma mais especial. E nós não temos mais condição de permanecer, Camusim, com a situação econômica que ela se encontra. As pessoas extremamente pobres, muita gente extremamente pobre, oportunidade de emprego quase zero, e o administrador público ficar de braços cruzados, vendo tudo isso, e não tomar providência. Então eu vou estar na Câmara vigilante a tratar sobre o desenvolvimento econômico de Camusim. Irlo, nós não temos condição de falar sobre o desenvolvimento econômico de Camusim se nós não enxergarmos como um caminho mais largo e mais rápido para chegar ao emprego, que é através do turismo e através da pesca. Por que o turismo, Irlo? O que é o turismo essencialmente? Você atrai as pessoas de fora com dinheiro no bolso, pouco ou muito, mas com dinheiro no bolso, e elas vão estar hospedadas em algum hotel, em alguma pousada, ou até em casas de família. Elas vão estar num restaurante gastando, na lanchonete, elas vão estar na farmácia, num posto de combustível, elas vão comprar o artesanato, elas vão comprar as comidas que são típicas do lugar, como o peixe, como a lagosta, como o camarão. Há uma diversidade de atividades econômicas que se desenvolve através de um único meio, que é o do meio turístico. Então, eu quero fazer enxergar a prefeita reeleita Mônica que o turismo é uma vertente de natureza fundamental para gerar emprego para quem precisa na nossa cidade. Outra vertente importante, que é um caminho tão largo e tão rápido quanto o do turismo, é nós voltarmos a apoiar a pesca, Irlo. Irlo, eu me lembro, e isso não é um fato tão longínquo assim, tão distante, que quem era pescador em Camusim, quem era mestre de barco, tinha os melhores carros, faziam as melhores casas. Quem era dono das empresas, dono das embarcações, era o mais rico ainda. Mais rico ainda. Rico você, Irlo, você imagina quanto custa abastecer um barco, uma lancha ou uma canoa? Eu sei que uma das suas atividades, além de ser locutor aqui, você parece que compra e vende peixe, né? Isso, peixe, frios. Tudo. Peixe, frios e tal. Fazer a sua propaganda aqui. Viu? Muito bem. E aí, Irlo, você que vive nesse meio, você sabe o quanto é importante a pesca. Tem o gelo que é produzido, tem o abastecimento nas mercearias, nos mercantis, tem o emprego direto do pescador, do motorista do barco, o emprego direto do mestre do barco, as taxas que se paga na capitania, o imposto que é recolhido na Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, o imposto que é recolhido na Prefeitura, tudo isso gera riqueza para o município. E a pesca de Camusim encontra-se abandonada. A maioria dos barcos de Camusim que antes aportavam no nosso porto aqui, agora aportam em Luiz Correia, aportam em Tutóia, aportam lá no Pará, como é o nome daquela cidade? Bragança. Daqui a pouco está na Guiana Francesa ou na Guiana Inglesa, só não está em Camusim. E não é possível, que uma prefeita como a Mônica Aguiar, que é uma mulher instruída, que é uma mulher formada, não enxergue isso. Não é possível, que o seu marido, que é o prefeito de fato de Camusim, que é o deputado Sérgio Aguiar, não enxergue isso. A não ser que o desejo dos dois sejam que a cidade permaneça e o seu povo também, o município como um todo, pobre, para que eles possam depois cooptar esse povo de alguma forma. Mas quem pensa grande, quem pensa no emprego, quem pensa na renda da população de Camusim, não pode deixar ter seus olhos voltados para o turismo e para a pesca. Não tem como.
Qualquer outro meio que você vai inventar em Camusim é mais demorado. É fácil você atrair as pessoas, porque Deus já abençoou Camusim pelas suas mãos. Através das paisagens, através desse braço de mar dentro da cidade, através das nossas praias, através até do nosso interior. E do povo extremamente tranquilo e hospitaleiro. Agora aí, nós não temos investimento nem no turismo e a pesca se acaba em Camusim. Desafio um armador de pesca, ou mesmo um pescador de canoa, que diga que tem um apoio minimamente necessário para aumentar ainda mais a sua produção. Desafio. Nós não temos isso. Aí, o que é que acontece? Fica aí a maioria da população desassistida e desempregada. Aí vem um outro problema aí, que nós também vamos falar na Câmara. A segurança pública do município de Camusim. Ora, se não tem desenvolvimento econômico através do turismo e através da pesca, não tem emprego. E as pessoas vão para onde? Para a marginalidade, para a droga, para a prostituição. E aí, o que é que significa? Você é um locutor, e um locutor que traz notícias atuais da nossa cidade. Se lembre como era Camusim antes de 2 anos e de 2 anos para cá. Em termos de violência, de morte, de assassinato, de assalto a pequenos mercantis de Camusim, de assaltos às crianças e aos jovens que saem das escolas. E o que é isso, Irlo? O que é isso? Isso não é gratuito, não. Não aconteceu de uma hora para outra, não. O nome disso, Irlo, é falta de oportunidade. As pessoas estão trilhando o caminho da marginalidade porque, entre outros motivos, mas na minha ótica, principalmente por isso, porque não tem o caminho legal, o caminho decente, que é o emprego, que é o que dá dignidade às pessoas. Para você não andar com o pires na mão pedindo nada a quem quer que seja. É isso que dá dignidade às pessoas. É o emprego, é o trabalho. Ninguém quer andar batendo de porta em porta, pague minha luz, pague minha água, pague meu botijão de gás. Ninguém quer isso não, e se humilhando para as pessoas não. As pessoas querem uma oportunidade, mas não tem oportunidade enquanto não desenvolver o turismo. Não tem oportunidade enquanto não voltar a pesca a reinar como um setor econômico altamente desenvolvimentista na nossa cidade. Para isso, nós temos que ter um prefeito, uma prefeita que enxergue isso e que queira fazer isso. E aí vem um outro aspecto. Depois de feito, depois de produzido o desenvolvimento econômico, através do turismo e da pesca, nós temos que ter o ensino profissionalizante. E você não pode receber as pessoas no seu hotel, na sua pousada, no seu restaurante, na sua farmácia, no seu posto de gasolina, na venda do artesanato, se você não está qualificado para receber gente de fora. Então nós temos que qualificar as pessoas para esse novo modelo econômico de Camusim. E como esse novo modelo é qualificando principalmente a juventude, através do ensino profissionalizante. Nós já temos uma escola aqui, nós vamos precisar de muito mais. Então, na hora que as pessoas, especialmente o administrador público, a atual prefeita Mônica Aguiar, enxergar que a mudança econômica, no sentido de elevar as pessoas, de trazer elas para o campo da dignidade, na hora que elas enxergarem que esse campo, ele se desenvolve através do turismo e da pesca, e da qualificação profissional, do ensino profissionalizante, nós vamos diminuir o problema da insegurança. As pessoas vão estar mais tranquilas com o dinheiro no bolso. Ora, se eu tenho dinheiro no bolso, se eu estou vivendo bem, para que eu vou assaltar, roubar? Se está todo mundo bem, não é verdade? Então, Camusim pode ser muito mais do que é. Outro aspecto, e aí me permita para concluir, sobre a minha atuação na Câmara, é promover a cultura. E nós temos movimentos culturais muito pobres na nossa cidade. Nós temos grandes artistas, um está aqui do meu lado, o Edmar, cantor, e que ninguém enxerga. Não estou falando apenas dele pessoalmente, mas da classe artística de Camusim, das quadrilhas, dos vocalistas que ocupam pequenos pontos comerciais aqui à noite, de quem faz o artesanato, do artista plástico. Eu sou membro da Academia Camusinense de Ciências, Artes e Letras, do poeta, de você
ter um livro editado. Nós não temos apoio nenhum para a área cultural de Camusim. Nenhum. Outro ponto fundamental, e eu considero ele fundamental, e vou dizer por quê, é o esporte. E na hora que a juventude está ocupada com a bola na mão, com o skate na mão, com uma prancha de surf na mão, fazendo um kite, jogando voleibol, jogando handball, praticando qualquer atividade esportiva, ela está com a mente ocupada aí, ela está gastando energia. Se você conseguir juntar, o que é melhor ainda, a educação com o esporte, é ótimo, porque se alguém passa o tempo todo no colégio, a educação em tempo integral, que a gente defende isso também, e aí incluindo as atividades esportivas, ou dentro da escola ou fora dela, o jovem vai chegar à noite em casa, ele cansado, ele não tem tempo para droga, ele não tem tempo para violência. O máximo que ele vai ter é o tempo para ir, se for a mulher, e beijar a boca do seu namorado lá na casa dele, se for um homem, beijar na boca da sua namorada, ou da forma como entenderam melhor, que hoje está tudo liberado, né? Entendeu? Então, na hora que você está praticando o esporte, você está suando a camisa no sentido literal da coisa. E não existe, o homem não é capaz de, ele não tem duas baterias. Quando chega de noite, se ele estudou, ou se ele trabalhou, e se ele praticou atividade física, ele não tem duas baterias, não. Essa bateria vai ter que, ele arreia, vai ter que recarregar de noite, para de manhã ele está pronto para outra jornada. Onde é que eu quero chegar? Quem pratica esporte, quem está na vida esportiva, quem vive o futebol, quem vive o vôlei, quem vive o skate, quem vive o kite, quem vive o windsurf, quem vive qualquer atividade esportiva, ele não tem tempo para a droga, ele não tem tempo para a violência, ele não tem tempo para a prostituição. Porque, eu repito, não existem duas cargas de energia. Quando chega de noite ele está morto, ele vai ali namorar, ou vai comer alguma coisa, numa lanchonetezinha do seu bairro mesmo e tal, mas ele retorna para o seu lar, ele retorna para os braços do seu pai e da sua mãe, gerando paz social na cidade de Camusim, gerando tranquilidade, sem ninguém estar preocupado. Agora, sempre vai existir alguém do mal para fazer um roubo, vai fazer um assalto, mas não no volume que está hoje aqui em Camusim. Eu tenho certeza aí. Se eu lhe perguntar agora, Irlo, o que é que você anunciava de crime em Camusim de 2 anos antes e 2 anos para cá aumentou, não é verdade? É verdade. Pequenos comércios não se sustentam mais. Chega e paga. Porque ele arruma um sócio. Tem um cara lá que chega de moto, encapuzado, ou de capacete, e toma o que o cara trabalhou o dia inteiro. Arruma um sócio que ele não sabe quem é. Os cheque-pagos estão ficando extintos, as filas grandes agora, né? Porque são poucos, nem todos querem mais aceitar cheque-pagos, os empresários, com medo, né? Com medo. E isso causa um prejuízo à população, porque primeiro tem que se deslocar, demora mais na fila, às vezes no sol quente e tal. Nós temos que começar a pensar aí na segurança pública. Agora, a segurança pública não é um problema do município. Vamos ser decentes. Na hora que a gente discutir isso, nós precisamos ser honestos. Não é um problema da prefeitura de Camusim, é um problema do governo do estado do Ceará. O que não desobriga um vereador, o que não desobriga a prefeita a lutar para que melhore a segurança pública. E eu vou tratar desse tema aí, na Câmara Municipal de Camusim. Eu quero ver a paz. Quantas pessoas chegam para mim, eu sou advogada, chego no meu escritório e diz: doutor Marco, a minha filha vinha saindo lá do Colégio Natália de noite, ou do Colégio Liceu, ou do colégio, aqui o Sérgio, que fica bem aqui, e foram assaltados. E a pessoa, tem gente que tem um celularzinho bom, é verdade, mas compra de 10 vezes, de 15 vezes, de 20 vezes. E aquilo traz um prejuízo, não apenas pela falta de comunicação, porque o jovem, através do celular, ele acessa muito a internet, mas um prejuízo mesmo para o pai e para a mãe, que comprou com muito sacrifício um telefone celular, comprou uma bolsa, comprou um notebook, comprou um tênis. Nós precisamos acabar com isso. Camusim é uma cidade conhecida no Ceará e no Brasil como uma cidade pacata, sem violência.
essa imagem nós não podemos mais transmitir. Não, ela não é uma imagem honesta. Camusim hoje já é uma cidade que a violência está tomando de conta. Essa é a nossa responsabilidade. Então, o desenvolvimento econômico, através de ver como nós vamos fomentar o turismo e a pesca em Camusim para gerar emprego e depois qualificar as pessoas para estarem preparadas para esse novo mercado de trabalho que vai surgir em Camusim. Combater a violência através de trazer as paz para as famílias, para os comércios de Camusim que não aguentam mais ter esse sócio e dividir seu lucro com o marginal. Né? Apoiar a cultura é outro tema importante. E nós vamos evoluir. E nós queremos dizer que nós vamos fazer uma oposição valente, uma oposição forte à prefeita Mônica Aguiar, mas uma oposição construtiva. Não é chegar lá e dizer, a prefeita errou nisso. Eu quero chegar lá, Ilo, diferente desses vereadores atuais, dos 15 que estão aí atualmente. Eu quero chegar lá e dizer, prefeita Mônica, você está errando nisso, e eu penso, não quer dizer que seja o mais certo, o mais correto, que a solução é esta. Nós estamos tendo problema na merenda escolar e a solução é essa, prefeito. Qual é a solução? Vamos comprar merenda de qualidade, porque o dinheiro vem. Está faltando medicamento, quanto é o orçamento? Quanto é que tem nos cofres públicos do município para comprar medicamento? Tem 3 milhões de reais, foi investido esses 3 milhões de reais, quais são os medicamentos? Medicamento para pressão, medicamento para dor de cabeça, para dor de barriga, para verme, para anti-inflamatório, o que é? Eu vou fiscalizar ele. A prefeita Mônica Aguiar pode ter certeza que eu vou ser o colaborador dela número 1, porque eu vou olhar as suas contas todo dia. Eu sou pago pelo povo de Camusim para ter uma missão, 2, aliás, legislar, que é fazer as leis, e fiscalizar. E aí eu vou ser o colaborador, prefeita Mônica, se a senhora está ouvindo agora o programa do Ilo, e eu acredito que esteja, dando esse prestígio à Rádio Pinto Martins, o maior colaborador da sua administração se chama Marcos Coelho. Todo dia eu vou olhar as suas contas. Todo dia, prefeita. Porque o povo vai me dar um bom salário, o povo vai me dar um assessor, o povo vai me dar uma verba de desempenho parlamentar para mim todo dia olhar as suas contas. E aí eu vou dizer, prefeita, essa conta aqui não está certa. No papel está dizendo que comprou 1,5 milhão de medicamentos, mas quando eu for olhar na farmácia só tinha 500 mil. Cadê 1 milhão? Bora prestar conta. Foi o caminhão que se perdeu no caminho, um medicamento, botaram no outro depósito, que não seja esse aqui que eu estou olhando, vamos dar uma satisfação ao povo. Isso eu vou fazer. Eu sou pago para isso, Ilo. O povo de Camusim vai tirar do pouco que tem para me pagar todo mês. E eu tenho que trabalhar. Quando eu andar nas comunidades, eu disse, olha, vocês não me veem aqui, eu estou andando aqui em época de eleição, mas eu perdi a eleição. Agora, quem é vereador atual, tem que andar por aqui. Por quê? Porque além do salário, recebe uma verba de desempenho parlamentar. O que é isso? Todo mês tem um dinheiro para o carro e dinheiro para o combustível. Se o vereador não vai lá na comunidade, atender os problemas da comunidade, discutir com a comunidade, levar para o prefeito ou para a prefeita os problemas da comunidade, é porque não quer. Porque além do salário ainda tem esse dinheiro. Se não anda é porque não quer. Mas eu vou andar aí. Eu vou andar em cada centímetro do chão de Camusim. Porque eu vou receber para isso e eu não posso pegar esse dinheiro, Will, e botar no meu bolso, não. Eu tenho que trabalhar. Eu sou pago, você paga a partir do dia 1º de janeiro de 2017 para me trabalhar. Então, prefeita, se você não tinha um colaborador, se você não tinha uma pessoa que lhe ajudasse, prefeita Mônica, está aqui um. Todo dia, são 30 dias por mês, todos os dias eu vou olhar as suas contas. Quanto é que você gastou com a obra pública? Seja qual for, um posto de saúde que você construiu, uma escola que você reformou, eu vou olhar. Quanto é que você está gastando com o transporte escolar? Quantos quilômetros são pagos por cada carro? Eu vou olhar. Eu não estou fazendo um favor à população de Camusim, não, William. É meu salário, eu recebo para isso. E eu acredito que a prefeita Mônica vai ficar muito feliz com o meu trabalho. Porque todo dia
Eu vou olhar, tem que chegar as contas na Câmara, se não chegar eu vou pedir. Se não pedir eu vou ao promotor. Se o promotor não conseguir eu vou na Justiça. Se a Justiça de Camusim não me der eu vou em Fortaleza, eu vou em Brasília. Mas as contas é meu dever olhar. Eu tenho uma obrigação. Se eu não olhar, se eu não verificar, se eu não examinar as contas, eu estou sendo um pior vereador que tem em Camusim. É meu dever, não é favor. Então, prefeita Mônica, conte comigo. Eu vou lhe ajudar muito. Todo dia eu vou saber quanto é que a senhora gasta com as obras públicas, com o serviço público e com o dinheiro de Camusim. Eu vou querer saber onde é que ele está sendo aplicado. A senhora pode ter certeza, ninguém vai lhe ajudar mais do que eu. Ok, 14 horas mais 33 minutos. Manda um abraço aqui para o Dr. Marcos, o Otacílio Barros, lá da Paysandu. Otacílio Barros, da Paysandu, aqui parabenizando o Dr. Marcos, o Otacílio. Tanto ao seu Otacílio como a todas e a todos que estão nos ouvindo, eu agradeço a audiência, em meu nome e em seu, viu, Will? Obrigado. O pessoal aqui da Flamengo dos Ferreiras também, né? Edinara da rua César Carlos, parabeniza pela entrevista. Pronto, Edinara, é? Edinara, aqui a Neuda da Humaitá também, mandando um abraço aqui para o Dr. Marcos, parabenizando. Tanta gente aqui, mandando aqui, mandando alô, mas vamos para frente, né? A nossa entrevista. E também aqui a Edna, dona Edna, né? Também mandando um abraço aqui, parabenizando aqui pela sua vitória, dona Edna, lá na Rua Bandeirantes. Agradeço a todas essas senhoras ou senhoritas que estão nos ouvindo e prestigiando com a sua audiência. Ok. Doutor Marcos, todos os 1.803 eleitores e eleitoras merecem seus agradecimentos, claro. Mas quem poderia ser destacados com seus maiores apoiadores? Ô Ilo, eu quero agradecer, e já o fiz aqui durante toda a minha entrevista, várias vezes, aquelas pessoas que confiaram em mim, essas 1.803 pessoas, que dá 5,23% do eleitorado todo de Camusim, realmente é muita coisa. E eu tenho que me sentir orgulhoso disso, mas não soberbo, não arrogante, não prepotente. Eu tenho que apenas ter orgulho para fazer como eu disse aqui anteriormente, para fazer com responsabilidade o meu papel, porque eu sou pago com o dinheiro das pessoas, né? Não é o meu dinheiro agora. Eu vou viver com o meu dinheiro do meu escritório e vou viver com o dinheiro do vereador. Para isso eu tenho que atribuir à população. Mas eu quero agradecer a todo mundo, até quem não votou em mim, quem me ajudou apenas com a crítica, me dando uma dica e tal. Mas tem 3 pessoas que realmente eu queria fazer um agradecimento especial, sem nenhum desmérito aos outros que estiveram do meu lado. Mas eu quero agradecer ao meu irmão, Edilson Filho, que realmente me ajudou muito nessa jornada, esteve do meu lado, e é uma pessoa que tem uma experiência política muito grande. Eu e ele, viu, Will, nós discutimos muito. Não fico pensando que é harmonia não, a gente conversa, discute, e às vezes se desentende, mas ele foi um colaborador fundamental nessa minha eleição. O Edilson foi deputado em 2 mandatos, representando Camusim na Assembleia Legislativa, e é um homem experiente, um homem capaz, e principalmente no interior de Camusim, ele teve uma contribuição muito forte, e também na estratégia, na campanha, na condução dos trabalhos da nossa campanha. Outra pessoa que eu também não posso deixar de agradecer, que é outro homem extremamente experiente, e eu vivo brincando com ele, onde ele está é sempre o mais votado, que é o meu amigo Raimundo Dão, meu amigo e meu eleitor. Eu gosto muito do Raimundo Dão, um companheiro nosso de partido, do PSDB. Enquanto esteve lá, ele foi extremamente leal conosco, e ele nessa eleição, ele disse, olha, mas trabalhar não, mas aquele meu votinho eu vou dar e tal, mas é uma pessoa que contribui muito com a eleição de qualquer pessoa, mesmo ele não pedindo os votos como ele pedia para ele ou àquela época para o genro dele. E eu quero reconhecer essa contribuição que o Raimundo Dão deu, não apenas na minha campanha, mas também na campanha da nossa prefeita Euvaldete Ferro. O Chico Paulino me deu essa missão de colocar no nosso palanque 2 pessoas, que são exatamente essas 2 que eu estou agradecendo, que foi o Raimundo Dão e o ex-deputado Edilson Filho. E todas as 2, missão dada, missão cumprida. O
conversamos com o Raimundo Dão, conversamos com a Adilson Filho, e ambos estiveram no palanque, porque todo cidadão tem direito de manifestar o seu posicionamento político. O Irlo é locutor aqui, mas ele pode dizer, não aqui na rádio fazer propaganda, mas lá na rua, ele não perde a cidadania dele não. Ele pode dizer, olha, o meu candidato é o Luciano da Construção Civil, a vereador, o meu candidato é o Edmar, cantor, para prefeito de Camusim. Então as pessoas têm o direito de exercer seu voto, sua cidadania, e não impede a profissão que você ocupa, não impede o exercício da cidadania e do voto não. Então ao Adilson Filho, ao Raimundão, quero fazer esse agradecimento. E um terceiro agradecimento ao Dr. Gildo Lima, que é um advogado que, além de ser meu colega, meu amigo, e ele contribuiu não apenas com a nossa campanha, mas também contribuiu muito com a campanha da nossa candidata Euvaldete Ferro. São 3 pessoas que eu sempre conversava muito, viu, Irlo? Porque você ser candidato, às vezes você não enxerga assim as coisas, porque você está dentro e você não enxerga como deveria enxergar. E não tem contribuição melhor, Irlo, para quem está num jogo, vamos comparar assim, para quem está ali com sangue fervendo, querendo fazer gol, do que uma opinião de técnicos que estejam de fora. Então foram 3 pessoas que eu me orientei nessa campanha. O meu irmão, Adilson Filho, que foi deputado, repito 2 vezes, o Raimundo Dão, que sempre foi o vereador mais votado de Camusim, e o Dr. Gildo Lima, que é um companheiro nosso, um amigo nosso, também é do PSDB, e que eram 3 pessoas que sempre eu me guiava, eu discutia, às vezes concordava, às vezes não concordava, mas são 3 pessoas especialmente que eu quero fazer esse agradecimento, já que você me fez essa pergunta, que não cria nenhum desmérito para todos os outros que me apoiaram. Por exemplo, o Luciano que está aqui do meu lado. O Luciano, a exemplo meu, muitas vezes eu estava lá no escritório, trabalhando nos processos da Euvaldete, que foi impugnada, né? Era ficha suja, a gente tornou ela ficha limpa. Do Mário Roberto, que também eles queriam impugnar, porque supostamente não tinha se afastado da APO, do sindicato APO, que nós também mostramos na justiça e ganhamos essa questão, né? E nessa questão do vereador César Veras, que ele foi impugnado, tanto é que os votos dele zeraram, ele teve 1.500 e poucos votos, mas até hoje não foram contabilizados. E muitas outras ações na justiça que a gente passou muito tempo. Aliás, é bom que se diga, eu passei mais tempo dentro do meu escritório trabalhando para os outros candidatos que eram impugnados da nossa coligação, tanto da coligação, das 3 coligações proporcionais e da coligação majoritária, do que em rua mesmo. Graças a Deus o povo entendeu isso. Um dia lá no comício ali eu fiquei tão preocupado, viu, Irlo? Eu estava tão com a cabeça doendo sobre essa situação, que aí eu abri o meu coração para as pessoas, eu disse, olha, tem muita gente puxando a minha orelha, que não está me vendo na rua. Foi no comício ali em frente à pesqueira do Zé Alberto, lá na rodagem do lago. Está puxando minha orelha, não está me vendo na rua, que eu não estou indo pedir voto e tal, mas eu quero que vocês se lembrem de mim na hora de votar, porque eu estou no sacrifício. Eu estou lá dentro do meu escritório, juntamente com outros advogados, juntamente com outros estagiários, com outra equipe grande de apoio, preservando a nossa candidata a prefeito, Euvaldete Ferro, nosso vice-prefeito, e outros concorrentes meus diretos, que eram candidatos a vereadores. Mas depois disso, nos últimos 15 dias aí da campanha, eu tive uma conversa com o Chico Paulino, eu disse, Chico Paulino, me libera aí, porque eu tenho que correr, senão daqui a pouco as pessoas, o povo não vão entender essa nossa ausência. E aí a gente andou tanto na cidade, andamos nos bairros, andando praticamente em todos os interiores de Camusim, todos os bairros, todos os periféricos, os bairros do centro, nós andamos conversando com as pessoas e graças a Deus a nossa proposta foi eleita. Foi bem aceita e nós fomos eleitos. Mas sobre o Luciano que eu estava dizendo aqui, é outra pessoa que fez um sacrifício muito grande. Sempre tem questão, precisa de um cartório eleitoral, precisa ir no contador, precisa ir fazer alguma coisa, e o Luciano estava sempre perto de mim, mesmo sendo candidato a vereador, me ajudando, me apoiando, e é uma pessoa que vai fazer o nosso partido, o PSDB aqui, engrandecer ainda mais, porque agora
o PSDB volta a ter uma voz na Câmara, é uma coisa importante, é o partido do senador Tasso Gereissati, né, aqui no Ceará, que é a maior liderança, no meu entendimento, a maior liderança política do Ceará. E Camusim, depois de ter passado esses 4 anos sem ter um representante do meu partido, do PSDB, na Câmara, porque algumas pessoas que foram eleitas nos abandonaram, e eu agradeço isso não apenas em meu nome, eu agradeço em nome do meu partido de voltar a ter um assento, a voltar a ter uma cadeira na Câmara, o partido do senador Tasso Gereissati. Ok, doutor. E a convivência aí com os outros 4 vereadores de oposição para atuarem em conjunto? Olha, nós que fomos eleitos, foi eu, foi o Erasmo, e esses 2 são 2 novatos, né? Vereadores atuais, o Júlio César, o Juliano e o Ricardo. Nós temos que sentar na mesa e temos que discutir as estratégias de oposição, como é que nós vamos fazer uma oposição sistemática, valente, vigilante e eficiente e construtiva. Não é oposição pela oposição, não é ser contra para ser contra. Vamos ser contra porque tem coisa que precisa melhorar. Aquilo que for bom nós temos que aprovar, né? Então os 5 vereadores de oposição tem que encontrar um momento, e aí nesse caso ao lado da nossa prefeita, Valdete Ferro, da nossa prefeita, é porque eu chamo assim, né? Da nossa candidata a prefeita, Valdete Ferro, do nosso candidato a vice, Mário Roberto, ao lado do nosso companheiro, nosso líder Chico Paulino, e temos que sentar na mesa e encontrar uma solução no sentido da eficiência da oposição. Mostrar o que está errado e dizer o caminho certo. Não é só dizer, prefeita Mônica está errado, isso é muito fácil. Até porque a Mônica ela é campeã de errar. Qualquer cidadão pode chegar e dizer que ela erra porque a mulher adora errar. A vida dela é errar. Erra na limpeza pública, erra quando vai construir alguma coisa, erra quando falta médico onde ela construiu, nas unidades básicas de saúde, erra quando não tem medicamento, erra na péssima qualidade da merenda escolar, erra quando falta transporte escolar, ela erra demais. Então é muito fácil, qualquer cidadão pode apontar os erros da Mônica, até porque ela erra muito. Erra na pavimentação, os calçamentos da cidade, tudo se acabando. Então é muito fácil apontar um erro da Mônica, até porque na administração dela é o que não falta. Mas nós temos que ser mais do que isso. Nós temos que ser propositores daquilo que é o melhor. Para isso, os 5 vereadores têm que estar juntos das mãos e construir uma oposição melhor a favor de Camusim. Nós nunca podemos ser os 5 vereadores de oposição contra Camusim. Nós temos que ser a favor de Camusim. Contra os desmandos da Mônica, da administração da Mônica. Contra os desmandos da administração que vai se iniciar a partir de 1º de janeiro de 2017. Mas a favor sempre de Camusim. E aí os 5 vereadores têm que dar a mão e estar juntos, unidos, para que eles possam representar bem o sentimento de mais de 17 mil eleitores que disseram: Mônica, você não nos representa. Você não nos representa. E quem votou também no Paulo Rogério, acredito que deva querer dizer também: Mônica, você não me representa. Então, a Mônica só teve 50,33% dos votos. Isso é pouco, Ilo. Isso é muito pouco. Muito pouco. Isso quer dizer que a mudança bateu na porta, só não fez entrar. Se fosse no futebol, a bola tinha batido na trave. Só não entrou ali para fazer o gol. Mas chegou, que aí o Valdete e o Mário Roberto chegou bem pertinho e chegou, viu, Ilo? Ok, Louro do Pastel, parabenizando o Dr. Marcos, Adriana Silveira, Antônio Vieira, lá do assentamento Jatobá também, né? Agradeço a todos que estão enviando as mensagens, viu? Ok. Dr. Marcos, sim, e a questão do vereador César Vera, se ele voltar, quem cai? Olha, eu tenho aqui a relação aqui, até nós fizemos aqui no início o número de votos por coligações. Aqui a resposta é muito simples. PCdoB, DEM, fizeram 5.634 votos. Quem estiver me ouvindo, grave aí na sua memória, por favor. PCdoB, DEM, 5.634 votos.
Essa coligação, até surpreendentemente, fez 3 vereadores. Houve um empate entre o Oliveira da Pesqueira e o Zezinho da Rádio. Houve um empate, 1.093 votos, parece, um negócio assim. E houve um terceiro vereador, que foi o James da Pesqueira, que é uma pessoa que merece o nosso respeito, a nossa consideração. Então eles fizeram 3 vereadores. Preste bem atenção. 5.634 votos entre o PCdoB e o DEM. A outra coligação que sofreria o risco de perder a vaga, se o César Veras voltasse, que eu não acredito que volte, mas para não misturar os assuntos, vamos supor que ele voltasse. A coligação PMDB, PSC, PSD fez 6.865 votos. Ora, a coligação que elegeu o vereador Júlio César, o vereador Juliano e o vereador Ricardo, que é o PMDB, PSC e PSD, fez 6.865. Mais de 1.000 votos a mais do que a coligação do PCdoB e do DEM, que só fez 5.634. Qual é a resposta óbvia aí? Quem é que cai? O vereador Ricardo ou o vereador James do Peixe? O vereador James do Peixe. Sem dúvida. É matemática isso aqui. Então, o PMDB, PSC, PSD, que elegeu Júlio César, Juliano e Ricardo, fez 6.865 votos. A coligação PCdoB, DEM, que fez o Oliveira da Pesqueira, o Zezinho e o James, em terceiro lugar, fez só 5.634. Quem é que cai? Quem fez menos votos. Então, quem cai é o James da Pesqueira. O vereador Ricardo não cai. Sim. Ok. Caso o vereador César Veras. Mas eu quero aqui dar uma boa notícia para o James da Pesqueira. James, eu estou indo a Fortaleza amanhã. Vou lá fazer a sustentação oral do processo. O que é a sustentação oral? O tribunal, ele é formado pelo presidente e por mais 6 juízes, viu? Tribunal Regional Eleitoral. São ao todo 6 juízes eleitorais, incluindo o presidente, que é o Edisbardo Abelardo. E lá eles votam. Tem um relator, o relator vota, né? E depois votam os outros 5, e se houver empate, o presidente vota para desempatar. E a sustentação oral é o que? O advogado tem direito a um número X de minutos, 10 minutos, mais ou menos, para explicar melhor para os juízes as razões daquela cassação ou da não cassação, daquela impugnação ou da não cassação. Então nós vamos a Fortaleza. Se vamos ser vitoriosos ou não, eu não sei. Mas já fomos aqui em Camusim. Tanto o Ministério Público como o juiz entendeu que o vereador César Veras deveria se afastar da presidência da União dos Vereadores do Estado do Ceará. Tanto é assim que os votos dele sequer valeram para a coligação dele. Certo, Igor? E nós vamos estar em Fortaleza, que o julgamento deve estar esta semana, amanhã ou depois, possivelmente. E lá nós vamos defender essa tese. Já peguei o subestabelecimento dos advogados que inicialmente estiveram com essa causa. E lá nós vamos pessoalmente fazer a sustentação oral e dizer o quê? Que ele deveria sim se afastar, porque é uma associação de classe e representa as câmaras municipais e os vereadores, porque é uma associação sustentada por mais de 50% pelo dinheiro das câmaras municipais do Estado do Ceará, e como a legislação diz que quem é dirigente de entidade de classe, sustentado parcial ou totalmente com dinheiro público, tem que se afastar. A discussão é só essa. E é isso que nós vamos argumentar e tentar convencer. Então, James do Peixe, sem você pagar nenhum tostão de honorários, nós vamos tentar manter você na Câmara de Vereadores. O César Veras, nós vamos lutar para que ele não volte. Mas não é por perseguição, mas é porque está na lei. E é nosso dever, como adversário, um dever leal de adversário, buscar a impugnação dos outros candidatos, como eles fizeram com o Evaldete, como eles fizeram com o Mário Roberto, como eles fizeram com o Joaquim Ciclista, como eles fizeram com outros candidatos. O Joaquim Ciclista, eles também disseram que ele não estava apto a
a ser candidato porque não tinha se afastado, porque ele era vigia do colégio. Também fizeram isso com o Mário Roberto, disseram que ele não tinha se afastado da PEOC, o que não é fato, o que não é verdade. Tanto é que a Justiça determinou que eles permanecessem com suas candidaturas. Do César não, determinou que a candidatura dele não estivesse falando. Ele está exercendo o direito dele, e isso é sagrado, de recorrer ao TRE. Mesmo que ele perca no TRE, ele também tem o direito de recorrer a Brasília. Mas nós vamos lutar para que essa decisão da Justiça, da impugnação do César Veras, permaneça. Daí eu não acreditar, até o momento, não estou dando a solução desse problema, que só quem pode dar são os juízes do TRE e depois os ministros do TSE. Mas a tendência, na qualidade de advogado, de um observador que entende de problema jurídico, a tendência, inclusive já ao parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, para manter a impugnação. Lógico que ninguém é subordinado, os juízes não são subordinados ao parecer da Procuradoria. Mas é mais um indício muito forte de que ele deva, o vereador César Veras deva permanecer com a sua candidatura impugnada. Mas não sou eu sozinho quem vai dizer isso com autoridade. Quem tem autoridade são os juízes do TRE e depois, se ele fizer o recurso, os juízes do Tribunal Superior Eleitoral. Ok, 14h mais 54, já encerrando aqui a nossa entrevista, doutor Marcos. Eu digo, doutor Marcos, que estamos com ele, a Vilani do Cruzeiro em família, né? Também o Márcio da Riachuelo, parabeniza aqui o doutor Marcos Coelho. O Romulo Taylor, lá da rua Santos Dumont, parabeniza também o vereador eleito doutor Marcos Coelho. E são muitas as pessoas que mandam aqui o seu abraço, parabenizando aí pela vitória. Eu tenho que agradecer a essas pessoas e a todas as outras. As que votaram e as que não votaram em mim, as que estão ligando para cá e as que não ligam, porque eu sou, repito, a partir de 1º de janeiro, empregado dos 70, 71, 72 mil camucenses. Todo mundo vai ser tirado um impostozinho para pagar o salário da gente. Ok, então, doutor. Obrigado pela participação no nosso grande jornal da 98 e a gente espera que o senhor volte em outras oportunidades, já depois como vereador, para trazer os projetos e apresentar aqui, né, para a gente poder discutir aqui na Rádio Vitor Martins. Eu vou estar sempre à disposição, Ilo, não apenas do seu programa, mas de qualquer outro programa, de qualquer outro veículo de comunicação social, porque é nosso dever dar satisfação do trabalho que a gente faz na Câmara. Mais uma vez eu repito, não é nenhum favor eu vir para a rádio dizer os meus projetos como candidato. E não é nenhum favor, depois do dia 1º de janeiro, eu dizer através dos meios de comunicação o que é que eu estou fazendo lá. Ao contrário, é minha obrigação dar satisfação das minhas atividades legislativas. E eu quero ser, sob as bênçãos de Deus e com a aprovação do povo, um grande vereador para a cidade. Eu quero fazer diferente para a cidade e para o município. Eu quero fazer muito diferente do que atualmente é feito em Camusim. E duas coisas eu quero já antecipar para você, que eu pretendo na qualidade de vereador a partir de 1º de janeiro. Uma delas, eu acho que nós trabalhamos, que eu quero dizer, porque eu já fui eleito, os vereadores trabalham muito pouco em Camusim. Nós só temos uma sessão por semana, é muito pouco. É muito pouco, Luciano, é muito pouco, Edmar. É muito pouco quem está me ouvindo. Nós somos muito bem pagos e temos uma estrutura dada pelo Poder Legislativo para trabalhar muito mais. Então, eu vou apresentar um projeto de resolução para que a Câmara de Camusim se reúna 2 vezes por semana. Atualmente só se reúne uma vez, salvo engano meu, pelas manhãs das segundas-feiras. Eu quero que nós vereadores, os 15 vereadores, discutam mais os problemas da comunidade. Ah, mas não tem assunto para isso tudo. Tem assunto, basta querer. Não falta problema na nossa cidade, não. Todo dia tem um problema novo na nossa cidade, todo dia tem um problema novo no nosso município, todo dia tem um problema novo no interior, todo dia tem um problema novo no bairro, todo dia tem um problema novo na comunidade. E que verdadeiramente a Câmara cumpra o seu papel, que está lá na lei orgânica e no regimento interno, as sessões itinerantes. O que é as sessões itinerantes? As sessões perto da população. Eu vou cobrar isso.
A mesa diretora vai ser contra nós, porque com certeza eles vão fazer o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, deve ser escolhido entre os 10 que apoiam a atual prefeita Mônica e reeleita, né? Reeleita aí pela uma pequena maioria das pessoas aqui de Camusim. Uma pequena maioria foi que consagrou a Mônica prefeita de Camusim. E esses 10 vereadores vão ocupar. Mas eu vou pedir à mesa diretora, especialmente ao futuro presidente ou à futura presidente, que coloque de verdade a lei que está morta lá como viva e faça as sessões itinerantes e que nós trabalhemos 2 vezes por semana. 2 vezes por semana é muito razoável pelo que nós vamos ganhar, pela estrutura que a gente tem para a gente trabalhar. Outro compromisso meu, Ilo, eu sou a favor da oportunidade aos suplentes, porque nós não somos eleitos. Eu, por exemplo, tive uma grande votação, mas nem eu alcancei o número necessário para sozinho ocupar uma cadeira aí. Salvo engano, 2.2, 2.200 votos, mais ou menos isso a média. Você calcula com o número de votos válidos que tiveram para vereadores, dividido por 15. Então parece que deu 2.2, 2.3, mais ou menos isso. Eu, por exemplo, fui o mais votado de Camusim, só alcancei 1.803 votos. Se não tivesse um suplente atrás de mim, me dando suporte, eu não sentava na cadeira de vereador. Marcos Coelho, mesmo sendo o primeiro lugar, mesmo tendo 5,23% dos votos, eu não sentava hoje sozinho na cadeira. Foi preciso o voto dos suplentes para me ocupar essa cadeira, a cadeira que eu vou ocupar. Então eu quero assumir um compromisso. O primeiro suplente da coligação, eu como vereador, eu vou dar a oportunidade de pelo menos 4 meses, sem trazer nenhum prejuízo para os cofres públicos de Camusim. Eu vou tirar licença para interesse particular, salvo a não ser que fazer a mesma sacanagem. Acho que o nosso primeiro suplente é o Bolinha, a não ser que for fazer a mesma sacanagem com Bolinha que fizeram comigo na vez passada. Mas se não fizerem, durante o meu mandato, eu tiro pelo menos uma vez uma licença, que é o que a lei orgânica permite, o regimento, de 120 dias para interesse particular. 4 meses sem receber meu salário, sem receber qualquer vantagem da Câmara, dando para o suplente, porque se não existisse o suplente, hoje não, a partir de 1º de janeiro, eu não ocupava uma cadeira na Câmara. Então, e é importante, Ilo, porque oxigena, modifica o discurso. O Bolinha acho que teve 700 e poucos votos, aquelas 700 pessoas vão ter uma voz na Câmara. As comunidades que ele é mais perto do que eu, ele vai poder representar melhor. Então eu assumo de antemão, já da agora, o compromisso de valorizar o suplente. E que eu vou tirar licença pelo menos uma vez, sem nenhum ônus para a Câmara. Ele não vai pagar 2 vereadores não, só vai pagar um. Marcos Coelho fica em casa, fica no escritório, cuidando dos processos dele, 4 meses, sem receber nenhum tostão, e o primeiro suplente, que é o Bolinha, assume. E se o Bolinha não quiser assumir o segundo suplente, se o segundo suplente não quiser assumir o terceiro, até alguém que queira assumir uma vaga por 120 dias, o Marcos Coelho. Esse compromisso eu quero assumir publicamente com os suplentes, porque eu acho que a gente tem que valorizar o suplente pelo aquilo que eu disse anteriormente. Eu que for mais votado, eu não consegui alcançar o número do coeficiente eleitoral. Por que eu vou esquecer aquelas pessoas que nos ajudaram? Então o suplente tem que ser valorizado, e não pode ser valorizado só com palavras. Tem que ser valorizado com gestos, com atos e com atitudes. E a minha atitude da licença, ela vai existir. Ok, doutor. Obrigado pela sua participação aqui no nosso grande Jornal 98. Muito obrigado, William. Eu agradeço o espaço. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Pinto Martins, SFM, que é querida e sempre está no coração das pessoas. Ok, agora 15 horas 1 minuto. Muitas pessoas ainda parabenizando o doutor Marcos. Queremos participar dos sorteios e parabenizando o doutor Marcos Coelho, que é o Juliano e a atriz da Benjamin Constante, né? A esposa do Alvino das Parabólicas também aqui mandou um abraço, parabenizando o doutor Marcos Coelho. Muitas outras pessoas aqui, né? O Marco Leodes, parabenizando também o doutor Marcos Coelho. Muita gente parabenizando. Pois não, doutor? Ilo, me faça um grande favor. Todas essas pessoas que estão agradecendo,
aquelas, porque eu já vou agora sair do estúdio, até porque você tem outras matérias, não deixe de agradecer por mim. Você está nomeado, já que eu vou ter que me ausentar, por mim, como meu porta-voz de agradecimento. Porque tudo que eu fizer para agradecer essas pessoas que me consideraram e que me confiaram ainda é pouco. E só tem uma coisa que eu posso fazer: ser humilde, ser decente e ser um grande vereador na Câmara Municipal de Camusim. E essas pessoas particularmente, você está autorizado, é meu procurador, para as outras que quando eu sair daqui e elas continuarem parabenizando, você está autorizado a agradecer por mim. Ok, muito obrigado. E a você, por essa oportunidade que você me permite de eu poder me comunicar com as pessoas, que hoje em dia não dá mais para a gente falar com todo mundo. Camusim está muito grande. Quanto mais você anda, mais você vê o quanto a população de Camusim está aumentando. Infelizmente, aumentando a faixa de pobreza, porque nós temos uma péssima administração, uma administração que não se preocupa com o desenvolvimento econômico da nossa cidade, e por isso falta emprego. A cidade cresce, mas cresce sob o signo do abandono, cresce sob o signo da pobreza e não cresce ricamente. E isso é uma coisa que nós vamos discutir muito na Câmara Municipal esses 4 anos. Ok, agora 15 horas mais 3 minutos, às 15h03, Rádio Vitor Martins, grande